Sabia que Mario já se inspirou em Crash Bandicoot? Pois é, apesar da franquia da Nintendo ser muito mais antiga, ela já foi uma ou duas vezes influenciada pelos jogos do Crash. E é sobre isso que irei comentar nesse vídeo. Então, pula pra cá! Olá, eu sou o Sérgio Sampa do 88 Milhas. Quero comentar sobre esse curioso caso envolvendo Mario e Crash. Mas antes de começar, lembre-se de deixar sua curtida, inscreva-se para incentivar a produção de novos conteúdos e ative o sino para magicamente ser notificado sobre os próximos vídeos. Pelo menos é o que o YouTube diz que vai fazer. Enfim. Quem diria que um dia Mario seria digitalmente influenciado por Crash? Estamos tendo um revival do Crash, com remakes nostálgicos dos jogos de plataforma, de corrida e até mesmo tivemos um novo título, Crash Bandicoot 4. Porém, na época do lançamento do primeiro jogo, Crash ainda era um personagem novato. Estava somente no PlayStation da Sony, fez bastante sucesso nessa plataforma, mas não agradou a todos logo de cara, principalmente quem era dono de Super Nintendo ou de Nintendo 64 e não tinha acesso aos jogos do Crash. Rolava uma certa rivalidade, não tem como negar isso, não é mesmo? Crash, apesar de ter uma certa inovação por ser em 3D, ainda era mais tradicional do que jogos como Mario 64, Banjo-Kazooie, etc. O Mario mesmo já era um personagem muito mais consolidado naquele tempo, tendo bem mais do que 10 anos de existência e uma enorme quantidade de games lançados. Prestando atenção na jogabilidade dos jogos do Crash, é bem fácil perceber o quanto ele se inspirou em Mario e Donkey Kong Country, desde coletar alguns itens para ganhar vidas, o mapa entre as fases, os bônus stages, até quebrar blocos que se tornou quebrar caixas. Dá pra dizer que a dinâmica dos jogos do Mario em 2D foi adaptada para a terceira dimensão. O Crash seguia num corredor para o fundo da tela, derrotava inimigos, pulava em plataformas e quebrava caixas. A maior mudança era que ele não se movia em apenas 2 direções, mas sim em 8, de acordo com as direções possíveis que o controle digital do PlayStation permitia. Em certas partes, o jogo até ficava com jogabilidade 2D, com o Crash indo somente para os lados da tela. E não dá para esquecer das fases, correndo em direção à tela enquanto se foge de algum bicho enorme. Como não existia controle analógico no PlayStation ainda, essa foi a decisão mais acertada para mover o personagem no ambiente 3D. As 8 direções eram bem definidas e o jogo em vários momentos exigia saltos precisos, e nesse momento a jogabilidade auxiliava bastante. Enquanto isso, no Nintendo 64, Mario 64 foi o primeiro jogo do encanador totalmente em 3D e, curiosamente, ele evoluiu em outra direção, dando uma movimentação muito mais suave e em 360 graus. Havia várias opções de velocidade para caminhar, os power-ups mudaram, a função das moedas coletadas mudou e servia para recuperar vida, sendo que essas mudanças foram muito bem exploradas durante as fases. No ambiente 3D, Crash era mais parecido com o Mario clássico em 2D do que o próprio Mario, e assim, os jogos do Bigodudo em 3 dimensões foram se distanciando dos anteriores. Porém, chegou o momento onde a Nintendo quis trazer algo diferente para os Marios 3D, e pensou em resgatar a jogabilidade clássica do Mario, mas não como na série New Super Mario Bros., que foram jogos com gameplay 100% 2D. A ideia foi levar a jogabilidade clássica para o universo 3D. E foi aí que muito do que foi criado nos primeiros Crashs acabaram servindo de base para a criação de Super Mario 3D Land. Claro, o jogo continuava possuindo elementos clássicos de antigamente, caixa de interrogação, itens, power-ups, cogumelos para crescer, atirar cascos, etc. Porém, olhando com cuidado, nota-se que alguns recursos utilizados apareceram em Crash primeiro. Por exemplo, os blocos de interrogação, que são bem maiores do que os encontrados nos jogos 2D, e isso foi feito para aumentar a área onde eles podem ser acertados pelo jogador ao pular. Até mesmo alguns inimigos, itens e moedas são bem grandes, para tornar a jogabilidade mais acessível e agradável. Dá para perceber que uma tartaruga Culpa-Trupa é bem maior em 3D Land do que nos outros jogos.
Mario sempre teve uma movimentação super suave, rotacionando em 360 e dando muita liberdade de movimento ao jogador. Mas em Mario 3D Land, ele se move em apenas 8 direções, como era nos jogos do Crash. Isso acabou dando uma precisão 2D no universo 3D. Você não corre o risco de tentar andar numa direção e sem querer ir levemente virando para um lado. A câmera também se posiciona como nos jogos do Crash, ficando bem alta e focalizando o personagem de cima para baixo, dando uma boa visão de todo o cenário. As batalhas de chefes em arenas também lembram muito o que era visto nos Crash Bandicoots. Normalmente elas são em salas quadradas e é preciso esperar alguns movimentos e ataques do inimigo para então poder acertá-lo, e novamente aguardar sua próxima investida. Lembrando que 3D Land criou muita coisa nova também, tipo alguns criativos gimmicks das fases, fases rítmicas, plataformas que se movem com o pulo do personagem, olhar para toda a fase pelo binóculo, achar as moedas de estrela, além de abusar do efeito 3D do portátil. Claro, no caso do 3D Land. Já na continuação, Mario 3D World, lançado para Nintendo Wii U, teve toda aquela inclusão da jogabilidade multiplayer, novos power-ups que multiplicavam o jogador ou transformavam em gato, e o novo mapa para selecionar as fases foi criado. Crash inicialmente se inspirou em Mario, e anos depois, Mario se inspirou em Crash. Isso é o tipo de coisa que está sempre acontecendo no universo dos games, mesmo que seja pouco comentado. Um belo outro exemplo disso é Uncharted, que se inspirou nos Tomb Raiders antigos, e mais tarde tivemos um reboot de Tomb Raider que usou Uncharted como base para se reinventar, além de pegar um pouco de Batman Arkham, e também trazer elementos totalmente novos. Se formos para o universo dos jogos de luta então, o que não faltam são exemplos de elementos que Capcom ou SNK criaram e que mais tarde serviram para que uma empresa se inspirasse na outra. Enfim, com o sucesso de Mario 3D Land e 3D World, não era difícil supor que Crash Bandicoot poderia voltar com novos jogos ao mercado. E foi um grande acerto da Activision testar isso com a coletânea Insane Trilogy, que refez os 3 primeiros jogos da época do PlayStation, com gráficos novos e algumas melhorias. O sucesso dessa coletânea deu sinal verde para o remake de Crash Team Racing, que também trouxe pistas do Crash Nitro Kart e uma imensidão de novos veículos, pneus, acessórios, personagens, skins e pistas totalmente feitas do zero. E o mais legal é que Crash Bandicoot 4 é um jogo novo que foi feito com base nos jogos clássicos, ignorando as mudanças de Crash of the Titans ou Mind Over Mutant. Curiosamente, a grande novidade de Crash 4 é o uso das máscaras quânticas, que são usadas durante certo tempo dentro das fases, trazendo poderes específicos ao Crash. São um tipo de power-up que não era comum nos jogos da série, mas sempre apareceram nos jogos do Mario. Fazendo um contraponto com tudo que foi dito aqui, também dá para dizer que o que vimos em Mario 3D Land veio de uma óbvia lógica natural, afastando-se assim de uma possível inspiração em Crash Bandicoot. Por isso eu deixo aqui essa questão em aberto e convido você a comentar a sua valiosa opinião. Agora chegou aquele momento especial, onde você me diz o que achou do vídeo, digitando algumas letras no campo de comentários. Sobre o que eu disse, você concorda? Discorda? Falei muita besteira ou tô com a razão? Mario se inspirou mesmo em Crash? Se gostou do que foi abordado, bate palma, grita, pula pra cá! E compartilha o vídeo com seus amigos. Deixe sua curtida aqui no 88, inscreva-se no 88 e até o próximo vídeo. Ah.